Olá, eu sou Leandro Magalhães, eu sou arquiteto, doutorando pelo programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG. Eu estou aqui para apresentar o artigo no Acaiaca Verso, Digitalização Geométrica, Cybercultura, Patrimônio e Musealização. As possibilidades digitais vêm trazendo modificações permanentes no nosso cotidiano. Nós conseguimos observar uma série de bens, serviços, valores que vão migrando ou exclusivamente se espelhando no campo digital. Esse lugar, esse meio digital, nós vamos chamar de cyberespaço. E nele estão todas as coisas, inclusive o patrimônio cultural. E ao olhar para o patrimônio cultural dentro do cyberespaço, nós vamos utilizar ferramentas, aplicativos, aparelhos, esse conjunto, esse campo especificamente, nós vamos chamar aqui de cybercultura, que é um conceito trazido por Pierre Levy. Os processos de tombamento e de proteção do patrimônio material se beneficiam fortemente das possibilidades digitais. Essas ferramentas ou esses recursos estão presentes nos processos de restauro, com digitalizações 3D, impressões 3D, nos processos de documentação e catalogação, também com digitalizações, escaneamentos e tantos outros. Apesar disso, todos esses produtos digitais são gerados, eles acabam ficando restritos aos órgãos e instituições que são ligados ao patrimônio histórico. E isso acaba convergindo com uma lógica de patrimonialização, da história da patrimonialização, que muitas vezes acaba embalsamando os bens tombados, deixando-os muito distantes do cotidiano e das pessoas. E isso acaba rompendo com a própria função do bem, que é prestar uma função social, que é estar presente, ser um elemento da cultura. Então esse trabalho ele vai olhar para possibilidades que os meios digitais nos trazem para aumentar a presença e a identidade de bens materiais no cotidiano das pessoas. Quando nós viajamos e trazemos lembrancinhas, souvenirs de algum lugar, que são representações, são símbolos, réplicas de locais, daquele local que nós visitamos, não é apenas uma lembrança pessoal que nós estamos trazendo, mas sim um símbolo, um reforço de um símbolo de uma identidade local. Então esse trabalho ele explora processos de digitalização geométrica para a criação de outros produtos que também possam exercer essa função de aumentar a presença e o contato da sociedade com bens tombados. Especificamente aqui, vamos voltar essa função, essa da digitalização 3D, para uma face indígena de um edifício de Belo Horizonte. Essa face que está aqui na tela do edifício Acaiaca. O edifício Acaiaca é um ícone da arquitetura Art Deco. Foi projetado pelo arquiteto Luiz Pinto Coelho e ele foi construído entre 1934 e 1947. O edifício se instala de uma forma muito interessante em Belo Horizonte, ocupando uma esquina da principal avenida da cidade, a Avenida Afonso Pena. E por isso o edifício é cenário da vida urbana em Belo Horizonte, aqui sendo pano de fundo para a Feira Hippie, uma feira tradicional da cidade. Então essa integração com a vida cotidiana e a própria característica do edifício, que tem essas faces indígenas tão presentes, esculpidas em suas fachadas, dão ares de iconicidade a essa edificação, dão possibilidades para que se torne um ícone. No entanto, é um edifício pouco explorado nesse sentido. Nesse contexto, esse trabalho ele vai então explorar recursos cyberculturais a partir da digitalização 3D ou digitalização geométrica das faces indígenas da edificação, constituindo processos que podem ser replicados em outros contextos em que busca-se o fortalecimento da identidade local de uma sociedade através de seus bens tombados. Então a digitalização das faces indígenas ela ocorre dentro de um contexto de um projeto extensionista mais amplo e elas não seriam o foco principal. No entanto, elas têm características físicas que favorecem a digitalização, como a superfície ser fosca e ter poucas reentrâncias, uma volumetria mais simplificada, e aí optamos por fazer a digitalização via fotogrametria Structure from Motion. Então essa técnica ela consiste na obtenção de uma sequência de fotografias ao redor de um objeto e essas imagens são carregadas em um software que faz a reconstituição da nuvem de pontos que permite a constituição de um modelo tridimensional. O caráter urbano desse bem tombado impõe algumas necessidades específicas no fluxo de trabalho, que é o deslocamento na cidade mesmo.
né? Então, esse diagrama que está sendo mostrado, ele exibe o foco, está circulado ali a face que foi digitalizada e os pontos principais de onde foram obtidas as fotografias. A sequência de aproximadamente 100 fotografias que foram obtidas em campo é utilizada depois no software, nesse caso foi o Autodesk Recap Photo Pro. Existem outros programas que também fazem essa função e todos vão operar mais ou menos da mesma forma. O algoritmo faz a correspondência entre os pontos e entrega uma nuvem de pontos. E dessa nuvem de pontos que são exportados modelos 3D texturizados ou não desse elemento. E esse diagrama que nós observamos ilustra exatamente os produtos gerados pelo software com variações de visualização, com e sem textura, com e sem a visualização da malha. O primeiro processo que foi explorado a partir da digitalização 3D foi da fundição em metal. Nós entendemos que esse processo pode ser potencialmente explorado para a geração de souvenirs e elementos que vão constituir não só memórias pessoais, mas, mais uma vez, reforçar a identidade local. Então, esse processo ele é iniciado da impressão 3D em resina, nessa primeira imagem, e a partir dessa impressão 3D é gerado um molde. Esse molde permite a réplica em cera, onde é injetado o metal, né? A cera é perdida, injeta-se o metal, que substitui, ele preenche o espaço onde estava a cera, permitindo a reprodução de várias peças. E outra possibilidade que foi explorada foi a criação de filtros para serem usados em uma rede social. E para isso foi exportado um modelo com menor qualidade a partir da nuvem de pontos, e esse modelo foi carregado em dois programas diferentes, o Spark AR, que é da Meta, ele foi usado para esse filtro, e para o Sketchfab, que permite a visualização em realidade virtual. Aqui nós mostramos possibilidades gráficas produzidas a partir do modelo 3D, de imagens ou animações, entendendo que elas podem ser exploradas para fins diversos, desde fins mais criativos e até mesmo fins didáticos. Todo esse processo que foi demonstrado, todos esses fluxos de trabalho, né, de fundição, de geração de recursos em realidade aumentada, realidade virtual, produção de imagens, todos originados a partir de um modelo 3D, né, da digitalização de um bem tombado, eles favorecem ações de musealização, ou seja, de interpretação de bens da cidade como museu, permitindo construções de relações com o público muito além do que a materialidade sozinha oferece. Então percebemos grandes possibilidades que precisam ser exploradas para o favorecimento do patrimônio cultural. Muito obrigado!